Jesus, bom dia, povo de Deus. Mais uma vez estamos com vocês para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus na lição da Escola Bíblica Dominical de número 4, do dia 26 de abril de 2020. Antes vamos estar fazendo uma oração, pedindo a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor, para juntos aprendermos mais um pouco desta palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço por esta oportunidade, por este momento, a qual o teu Espírito Santo nos proporcionou para estarmos aqui te adorando e te exaltando. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos neste momento, meu Pai querido, que estarão, meu Pai querido, junto conosco, ouvindo a tua palavra, aprendendo a tua palavra. Fala, meu Deus, no coração de cada um de nós. Nos orienta segundo a tua vontade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, nós hoje estaremos estudando a lição de número 4 da nossa escola bíblica dominical, a iluminação espiritual do crente, né? É o que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, a qual nos diz o texto áureo: para que o Deus de vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo de número 1, versículo 15 a 23, a qual nos diz: pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Está aí, meus queridos, essa lição importante, né? A iluminação espiritual do crente. Porque antes da nossa conversão andávamos em trevas, obscuro pelo pecado, pela maldade, pelo engano, mas agora fomos o quê? Iluminados pela graça, né? Tendo iluminados os nossos olhos, que outrora andavam em trevas, agora iluminados pelo poder e ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Somente através do poder do Espírito Santo, o cristão, o crente, ele consegue ser iluminado pela graça de nosso Deus. A verdade prática, ela nos mostra, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela graça, pela grandeza do poder de Deus. Então, a nossa riqueza, nós temos uma riqueza, né, de herança vinda da parte de Deus, riqueza espiritual para a nossa vida, vindo da parte de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas isso somente depois que nós somos iluminados pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós vamos à introdução nesta manhã, que nos diz: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora, Efésios 1, 17 a 19, e confissão de louvor e exaltação, 1, 20 a 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição
buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Então está aí, na introdução, nós temos neste primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia, né, uma longa sentença dividindo esta sentença em ações de graça, de sermos agradecidos a Deus, e também oração intercessora, intercedendo para os seus fiéis, para os seus seguidores que o ajudam nesta obra, nesta causa, e confissão e exaltação, né, ao Senhor, louvor ao Senhor. É a maneira que nós nos colocamos diante da presença de Deus. E agradecendo, né, a Deus por ter nos iluminados por intermédio do seu Espírito Santo, trazendo-nos o conhecimento da palavra, trazendo-nos o conhecimento da verdade aos nossos corações. Por isso, o apóstolo Paulo assim recomenda. O primeiro tópico que nós vamos estudar fala a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para que compreendam quais são as esperanças da vocação e a riqueza da sua glória. Ou seja, então nós vamos ver que a esperança da nossa vocação e as riquezas da sua glória. Ou seja, nós temos que entender essa esperança da nossa vocação e compreender também as riquezas da sua glória. O que Deus tem prometido, o que Deus tem doado gratuitamente para nós, nós devemos entender. Porque muitas das vezes as pessoas estão dentro da casa de Deus, mas ainda não sabem qual é a sua vocação, qual é a sua chamada, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Então nós vamos ver um pouco a respeito desse fato. Primeiro subtópico, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação e dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas e a herança e a grandeza do poder de Deus. Então tá aí, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo fazendo ações de graças a Deus, né? A gente vê lá quando nós lemos lá na leitura bíblica em classe, ele diz, pelo que ouvindo eu também, a fé entre vós, que há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos, não cesso de dar graças a Deus. Ou seja, Paulo estava agradecido pelo que Deus estava fazendo na vida daqueles irmãos que estavam ali naquela igreja de Éfeso. A transformação, a mudança que Deus fez na vida deles. Aí, o que o apóstolo Paulo faz? Recomenda a eles que agora eles busquem o conhecimento, que Deus traga sobre a vida deles, o espírito de sabedoria e de revelação, para que eles sejam iluminados, para que eles recebam a iluminação do Espírito Santo, porque somente sendo iluminado pelo Espírito Santo, somente tendo a luz do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é que nós vamos compreender as riquezas, né, da chamada, da vocação que Deus tem na vida de cada um de nós. Sem essa iluminação na nossa vida, sem essa revelação do Espírito de Deus, nós vamos ficar sem propósito. Mas conhecendo o propósito, a vocação que Deus nos deu, a chamada, aí sim. Mas isso só acontece quando o apóstolo Paulo diz, agradece a Deus. Por quê? Porque o povo tinha sido eleito, predestinado, filiado
e agora também tinha recebido o dom do Espírito. E quando recebeu o dom do Espírito, você vai ver que o apóstolo ele fala, tendo os olhos iluminados. Versículo 8, tendo os olhos iluminados, ou seja, tudo que vai para a nossa mente, nós temos primeiro contato pelos olhos, pela vista. Nós olhamos e já a visão já manda lá para o cérebro e nós começamos, né, a viver aquilo que está passando na frente dos nossos olhos. Mas, quando nós recebemos esta iluminação do Espírito Santo de Deus, aí se completa e nós vamos entender qual é o sentido da vocação e da herança das riquezas que Deus tem para... Porque tem muito crente, muitos servos de Deus, que ainda não conhece as riquezas da herança de Deus para a nossa vida. E para isso nós precisamos ter o quê? A presença do Espírito Santo, viver uma vida para Deus, e nós vamos entender o que nos é dado gratuitamente por Deus, por intermédio do seu Espírito Santo. Então, meus queridos, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo ações de graça, intercessão, né, intercedendo pela igreja, e vendo que a igreja estava entendendo qual era a sua esperança da vocação e as riquezas da sua glória, da glória de Deus. Segundo, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Efésios 1:18. Então veja aí, meus queridos, o que a palavra de Deus, ela nos mostra. O que a palavra de Deus, ela nos relata. O apóstolo Paulo, na sua petição, ele pede o quê? Para que o Espírito Santo iluminasse os crentes daquela igreja, daquela congregação. Para quê? A fim deles saberem e conhecer a esperança da vocação. Porque nós temos que ter esperança em algo que nós investimos. E agora nós estamos investindo na nossa vocação que Deus nos deu, e nós temos que saber o efeito dessa esperança que nós temos, né, desta vocação de esperarmos naquilo que Deus nos chamou. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Então veja aí, tendo os olhos iluminados, nós vamos entender, conhecer, né, nós vamos experimentar e ter profundamente, experimentando os privilégios de ser vocacionado. Porque é um privilégio ser vocacionado, ser chamado, né, por Deus, você receber o crédito de Deus confiando em você. Porque você só vocaciona, você põe alguém a uma vocação em que ele vai corresponder àquela vocação. Então Deus, ele espera de mim, de você, o quê? Que eu e você corresponda à vocação que ele fez para conosco. Porque senão, Deus investiu caro em mim, Deus investiu caro em você, em cada um de nós. Agora, eu tenho que retribuir a Deus na vocação que ele nos deu gratuitamente. Deus não cobra de nós dessa vocação. É lógico que ele vai pedir conta depois de tudo que ele nos confiou, mas ele nos deu gratuitamente. Veja, podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro aspecto, Deus chamou pessoas no passado. 1 Timóteo, 2 Timóteo 1:9. Ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa no meio da eleição em Cristo, na qual fazemos parte. Então veja aí, Deus chamou pessoas no passado. Deus chamou pessoas, né, no passado, meus queridos. E agora, o que nós vemos? Ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa, por meio do quê? Da eleição em Cristo. Lembra quando o Senhor esteve na beira do mar? Pedro, João, Tiago, eles estavam ali pescando.
Jesus chegou, agora vocês vão ser pescadores. Uma vocação, uma chamada que Deus fez. O que eles fizeram? Abandonaram tudo. Ali já foi uma chamada específica ao ministério de Jesus. Eles abandonaram tudo, trabalho, e foram trabalhar para Jesus e viver, né, do ministério de Jesus. Então foi uma vocação no passado, uma chamada, mas todos vocacionados, né, em Cristo, por meio da eleição em Cristo Jesus. A chamada abrange serviço de santificação no presente, de sermos santificados no presente. Filipenses 3,14. Isto é, achar-se irrepreensível e viver em comunhão e andar de modo digno. Então veja bem, meus queridos, no presente agora, o que essa nossa esperança, essa abrange o quê? Serviço e santificação no presente. Sermos santificados, sermos irrepreensíveis, que não necessita de ficar repreendendo, chamando a atenção, que cada um de nós, a partir do momento que nós aceitamos a fé em Cristo Jesus e fazemos um compromisso de Deus, cada um já sabe qual deve ser o seu objetivo, cada um sabe qual é a sua função e cada um sabe como deve ser o modo de viver diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade. O que a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, no presente, chamados para serem santos, irrepreensível. Fácil? Não é, mas não é impossível. E em terceiro, a participação gloriosa no futuro. Paulo mostra, Efésios 5, 27, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. 1 Coríntios 13 e 12. Então, nós temos uma esperança no futuro dessa vocação. Qual que é? Participação gloriosa do futuro, que compreende a vida eterna. A vida eterna é uma esperança da nossa vocação, de termos a vida eterna. Então, no passado, chamados, eleitos. No presente, santificar. E no futuro, vida eterna. É coisa maravilhosa, né? Nessa promessa, nessa esperança da nossa vocação. Terceiro, subtópico, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Olha que coisa maravilhosa, né? Que privilégio que o cristão tem quando eleito em Cristo Jesus. Além de receber a salvação de graça, ele vai entrar como se fosse entrar de sócio de Deus sem dar nada. E Deus entra com tudo para poder abençoar. Aí o apóstolo Paulo, ele pede aos crentes que entendessem as riquezas da sua glória, da sua herança. Ou seja, a herança que Deus deixou e deu para os seus eleitos. Nós não estamos aqui dentro da casa de Deus, meus queridos, dentro da casa de Deus, apenas para preencher banco, cadeiras, marcar horário, marcar dia. Não. Além do mais de nós sermos abençoados aqui, nós temos herança celestial. O povo de Israel lutava por uma herança terrena, pela Canaã terrestre. E nós lutamos agora o quê? Nós lutamos agora por uma pátria celestial. Fruto desta herança, as riquezas da glória, da herança de Deus. Aí você vai descrever a grande cidade que está preparada, essas riquezas que está preparada para a igreja, para o povo de Deus escolhido, que as ruas dessa cidade são de ouro, os muros são de jaspe. São promessas dessas riquezas da herança de Deus para a nossa vida. Nós temos tudo de graça. Nós temos essa herança por que nós temos direito a essa herança?
Você lembra que nós estudamos sobre, primeiro, nós fomos eleitos, segundo, predestinado, terceiro, nós tornamos filho por adoção. Então, nós somos filho, e o filho tem direito à herança, e nós temos direito a essa herança espiritual, celestial. Então, nós não trabalhamos apenas aqui espiritualmente para a vida aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar assim: se nós servir a Cristo aqui nessa terra e esperar nele somente aqui nessa terra, nós somos os miseráveis. Nós somos miseráveis. Imagina, por isso que a doutrina da prosperidade, ela cai aí. Se eu espero em Cristo, só nessa terra, eu espero em Cristo ser rico aqui, ser milionário, ter fazenda, ter carro, ter muito dinheiro. Se eu esperar em Cristo só para isso, eu sou miserável. Eu tenho que esperar em Cristo nessa herança que abrange o quê? A eternidade. Que abrange o quê? A vida eterna. Que abrange as bênçãos celestiais. E muita gente está acomodada só com as bênçãos materiais. Meus queridos, tem muita bênção para nós desfrutar espirituais. E ainda diz, o apóstolo Paulo, ele fala, a expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como, olha o que acompanha o plano da salvação quando você aceita. É igual quando você vai fazer um plano de saúde, ele vem ali com todos os itens que vai favorecer você, que é favorável a você. Agora, olha o da salvação para você ver que acompanha da salvação. Primeiro, perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Segundo, adoção de filhos. Terceiro, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, nós vamos ver a Deus no porvir, a Cristo e o adorarmos. Apocalipse 22, 3 e 4. Sim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos na boda do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então te prepare, meu querido. Por isso que vale a pena ficar firme, sabendo que temos bênção. O Senhor Jesus, ele falou para os discípulos assim, os discípulos estavam um dia dialogando entre um e o outro, estavam pensando, trocando ideia, e Jesus chegou e viu a presunção deles, falou, peraí, por que vocês estão assim dessa forma? Ah, Senhor, porque nós largamos tudo, e nós não vamos trabalhar materialmente, e nós vamos viver do quê? O que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? O Senhor falou para eles, aquele que largar pai, mãe, família por amor de mim, receberá 100 vezes mais aqui, e no porvir a vida eterna. Então veja bem, é abençoado aqui, e ainda recebe a bênção na eternidade. Segundo tópico, sobre a excelência, sobre excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia do poder que opera em favor dos crentes. Olha para você ver. Paulo, ele tentou, esmerou, lutou aqui para trazer um esclarecimento sobre o grandioso poder e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, porque é incompreensível para quem não conhece a glória de Deus. Para quem não conhece, é incompreensível. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala assim, que o homem natural não conhece as coisas de Deus. O homem natural não conhece, ele tem que ser espiritual para entender. Então aqui nós entendemos o quê? Que Paulo vai tentar explicar a grandiosidade e a eficácia desse poder que atua sobre a vida dos crentes. Esse poder que Deus deu para a sua igreja. Lembra quando Jesus assoprou sobre os discípulos e diz, eis que eu vos dou o poder? Então esse poder deu para a igreja. Primeiro subtópico, a sobreexcelência e grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender
a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hipérbolo, que forma adjetivada, significa extraordinário. Já a expressão seguinte, mégitos, grandeza, objetiva, enaltecer, magnitude do seu poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica efeitos miraculosos, que requerem força fora da medida. Logo, a repetição desses indica apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e salvação do homem. 2 Pedro 1 e 4. E que somente um poder tão grande assim pode operar, concretizar bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da sua herança. Então veja aí, a sobreexcelência, um poder que não tem explicação. É um poder majestoso, é um poder sem igual. O que Paulo estava querendo mostrar para os irmãos de Éfeso. Era um poder sem igual. É igual muita gente quer entender o porquê da sobrevivência do Estado de Israel. É um poder sobrenatural que atua sobre o povo de Israel. É um poder sobrenatural emanado de Deus que mantém esse povo até hoje, né? Sobreviveu a tantas dificuldades, a tantos problemas e estão aí. Assim também é o crente, que sobrepõe esse excelente poder sobre a nossa vida, que tem o poder do quê? De nos mudar. Nós fomos mudados. A partir do momento que aceitamos, recebemos a graça de Deus na nossa vida, aceitamos ser eleitos por Deus, Deus nos dá o poder do seu Espírito Santo, que atua na nossa vida, e somos transformados. É onde que muitas pessoas não entendem, dizem, mas o que aconteceu com você? Você mudou da noite para o dia, o que aconteceu com a sua vida? Você não é mais o mesmo. É lógico, a atuação e a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então, é impossível para quem não conhece o poder de Deus entender o poder dessa reação de Deus sobre a vida de todos aqueles que se aproximam da sua vontade. Então, é gratificante, meus queridos, é gratificante, né? Veja bem, o termo dunamis, traduzido aqui, quer dizer poder, indica efeitos miraculosos, que requerem força fora de medida. E nós não temos poder de operar força fora de medida. A nossa força vai até X e depois não tem mais. Mas quando nós estamos em Cristo, a minha força acaba e o poder de Deus começa a atuar na minha vida. Lembra do povo de Israel? Quando saíram do Egito, eles estavam diante do Mar Vermelho, as forças deles acabaram, atrás lhe vinha Faraó, à frente o Mar Vermelho, a dificuldade chegou, entrou o quê? O poder de Deus, a força de Deus, entrou a ação de Deus em favor do povo de Israel. O povo clamou e Deus abriu o mar. Segundo subtópico, a força do poder divino. Na sentença segunda a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso 3 vezes do vocábulo grego, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzido energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segunda expressão, força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, issus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua grandeza divina, operam em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição,
Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força do seu poder: a ressurreição de Cristo, a sua ascensão direta a Deus nos céus, sua elevação acima de todo domínio. Então veja aí o poder, esse poder de Deus, né, que nós vimos aqui, que com o significado traduzido aqui para o nosso português, essa palavra grega, enésia, traz a ideia de eficácia. 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 E segundo, kratos traz a ideia de intensidade. E terceiro, issus, que indica poder inerente. Esse é a força do poder divino. E Deus demonstra essa força desse poder como? Na ressurreição de Cristo. 3 dias lá no túmulo, Deus trouxe a vida. Só que trouxe a vida para ele, não foi como Lázaro. Lázaro, Deus trouxe a vida depois de 4 dias, só que Lázaro tornou a morrer. Agora Jesus não. Deus o ressuscitou dos mortos e ele não voltou a morrer, porque aí vem a segunda demonstração, né, da força desse poder, que é o quê? A ascensão de Cristo, que ele foi elevado aos céus. Ele não ressuscitou e depois viveu mais aqui e tornou a morrer. Não, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E a segunda força desse poder é o que? A ascensão à direita de Deus nos céus. Ou seja, ele foi elevado e colocado à direita, à destra do Pai nos céus. Em terceira, a força desse poder, a sua elevação acima de todo domínio. Acima. Deus o elevou quem? Cristo, seu Filho, acima de todo poder. Olha aí, versículo 21. Acima de todo, vamos ao 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita. Está aí. Acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então, esse é o que? A força do poder divino, que elevou Cristo acima de todo domínio. Ressuscitou ele, elevou ele, pôs à direita do Pai, e elevou ele acima de todo domínio. Potestade, anjo, querubim, serafim, arcanjo, ele está acima de todos, junto com o Pai. Nós vamos para o terceiro e último tópico. Terceiro e último tópico. Nesse tópico nós vamos ver Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1:20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito primícia dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses 4,14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente do seu sepulcro para reinarem com Cristo eternamente. Então está aí, meus queridos. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, as primícias dos que dormem. Dos que dormem por quê? Porque Jesus foi dos primeiros a que ressuscitou para não morrer mais. Ele é o primeiro. Ele é a primícia dos que dormem, do que ressuscitou. Lembra daqueles que ressuscitaram no momento em que Cristo
né? A sepultura se abriu lá em Mateus 27, se não me falha a memória. Ele ressuscitou, aqueles lá ressuscitou, mas voltaram o quê? A morrer. Agora Cristo não. Cristo é a primícia daquele que ressuscitou dentre os mortos e permanece vivo. Permanece vivo eternamente. Outros já morreram. Você viu quantas pessoas que já receberam ressurreição na nossa época, em alguns lugares. A gente tem testemunhos, né, de pessoas que receberam ressurreição, mas já morreram, já partiram. Só que Cristo não, é diferente. Então, Jesus é a primícia dos que dormem. E se esse poder que ressuscitou a Cristo é de Deus, Deus Pai, que ressuscitou o Filho, ele está disponível também para aqueles que seguem a Cristo, para aqueles que obedecem a Cristo, está disponível para que no dia da ressurreição dos mortos, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir, fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, que estão dormindo em Cristo. Eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, olha a eficácia do poder de Deus. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos. Só que eles vão estar vivos, vão ressuscitar e nós vamos subir ao encontro do Senhor. Às vezes tem hora que nós falamos que Jesus que vai vir, é nós que vamos de encontro com Ele. É nós que vamos nos encontrar com Ele. Nós que vamos sair dessa terra e vamos ir de encontro com o Senhor. É um presente, é uma dádiva de Deus para a nossa vida. Então veja bem, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Está disponível para os crentes em Cristo Jesus. Às vezes a pessoa tem medo de morrer. O apóstolo Paulo não tinha medo. O apóstolo Paulo falava que o morrer para ele é lucro e o viver é Cristo. Mas tem muita gente que tem medo, né, quer ir para o céu, mas não quer morrer. E se morrer agora e partir para o céu, é preferível morrer agora e ir para o céu. Porque esse mundo aqui não está fácil. Todo mundo sabe. Então, esse mesmo poder que ressuscitou Cristo está disponível para a igreja no dia da ressurreição. E isso vai acontecer, sabe, em quanto tempo? Milhões, bilhões de pessoas que estão no sepulcro vão ressurgir em segundo, em um abrir e fechar de olhos, vão ressurgir. Segundo subtópico desse terceiro tópico, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para a sua posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses 2, 9 a 11 e Colossenses 2, 15. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, 1 Coríntios 15, 56 e 57. E endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, tanto a ascensão, tanto a ressurreição quanto a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. É Ele que elevou a Cristo a assentar-se à direita, à destra do Pai, pelo poder de Cristo. Agora você imagina bem, Jesus estava lá na sepultura, ressuscitou o terceiro dia, sem que ninguém fosse lá, sem que ninguém mexesse no túmulo, mexesse no cadáver de Jesus. Não, ninguém. Ele ressuscitou domingo de manhã, ficou mais 40 dias sobre a terra, e depois dos 40 dias, no 40º dia, ele foi elevado ao céu. Agora você imagina que obra tremenda é o poder de Deus, né? Saiu da sepultura, ficou mais 40 dias, muita gente não o conheceu, outros conheceu, e depois ele foi levado ao céu.
e Deus o colocou à direita do Pai, completando ali o quê? Que ele venceu o pecado, que ele venceu os principados, a potestade, e todo domínio agora é dele. Todo domínio pertence ao Senhor Jesus. Pastor, mas o diabo está agindo. É lógico, agora o príncipe deste mundo é o diabo, não é Cristo. Quem está atuando no mundo é o diabo. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai tomar o poder do diabo. Aí sim, o reino será para sempre do Senhor Jesus. Mas agora não. Agora Jesus reina sobre aqueles que aceitam a sua palavra. Por que o povo fala? Nossa, na igreja não acontece isso, não precisa de pôr polícia, eles vão fazer um trabalho deles, junta muita gente, junta 100, 500, 300, 2.000, 100.000 pessoas, e não precisa de polícia. Por quê? É porque o que trabalha é o poder de Deus. É o poder de Deus. Aqui está todo mundo embriagado do mesmo espírito. Não tem ninguém com mente dividida, porque o poder de Deus é soberano. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele atua e nos dá essa autoridade. Então, Jesus foi elevado e colocado à direita do Pai, né? Ali foi o grau da sua exaltação para a sua posição de honra e autoridade, indicando o quê? O completo triunfo sobre o pecado e as forças do mal. Isso foi o que Jesus realizou. Então, meus queridos, Cristo elevado à destra, à direita de Deus. Terceiro tópico e último, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder, potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia. Que coisa tremenda, né? Jesus, depois da sua ressurreição, primeiro depois do seu nascimento, do seu sofrimento, da sua morte, da sua crucificação, da sua ressurreição, agora ele é elevado e recebe o quê? Ele é exaltado sobremaneira, de maneira tão grande, que Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, acima de todo poder, de toda potestade, de todo domínio e de todo nome que se nomeia. Você vê quantos nomes se nomeia, né? Nós temos nome. Vamos falar da hierarquia celestial. Nós temos querubim, serafim, né? Temos arcanjo. Jesus foi acima. Deus o colocou acima. Por quê? Porque Deus o exaltou sobremaneiramente, o quanto ele sofreu aqui, vindo em forma de homem, né? Ele sofreu, morreu, não pecou, viveu da maneira que nós vivemos aqui e não pecou. Então Deus o exaltou acima de potestade, acima de tudo, a potestade do bem e do mal, ele está exaltado acima de tudo. Então veja, o significado que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal. É o que nós acabamos de dizer. E todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E o segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Que coisa maravilhosa. Então está aí. Isto significa, quando Deus o elevou acima de toda potestade, o nomeou acima de toda potestade, isso significa o quê? Que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, né? E trazendo para nós resultados desse triunfo. O resultado desse triunfo traz para nós o duplo benefício. Qual o benefício? Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Quem comanda a igreja é Cristo. A igreja é o corpo e Jesus é o cabeça. O cabeça comanda o corpo. Então, é o primeiro benefício
para a igreja? Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Ou seja, agora já é igreja. A igreja, Deus designou para ser a expressão plena de Cristo. Nós somos o que? A igreja é representante de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Olha que coisa maravilhosa. Deus foi lá fora, tirou nós do lixo, do pecado, da maldição, e transformou a nossa vida e fez o quê? Nos colocou na posição de embaixador. Não, pastor, para ser embaixador, a gente sabe que tem que ser uma pessoa assim, formada, tem que ser uma pessoa para representar bem o país lá. Mas só que Deus faz ao contrário do mundo. Para você ser um embaixador num país, você precisa de ter, né? Olha para você ver, Deus é tão maravilhoso que Ele diz, vocês vão ser representantes aí na terra, embaixador, e Deus nos deu a língua também dos anjos, através do Espírito Santo de Deus. Deus nos deu a língua do país que nós vamos morar. Isso é gratificante, isso é tremendo. Por isso que nós somos embaixadores, representantes de Deus aqui na terra. Coisa gloriosa. Conclusão. Embravecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação, a glorificação dos que crêem. Aleluia. Então está aí, meus queridos, Paulo embravecido com as bênçãos espirituais. Paulo mantém a adoração contínua, né, a Deus. Atitude que deve ser seguida por todos nós, por todos os salvos. Deve ser seguida essa atitude de manter uma vida de adoração a Deus, de continuarmos adorando a Deus, seja na bonança, seja na escassez, seja qual for, de mantermos esta comunhão, porque o que nos mantém vivo é esse poder de Deus que nós falamos nessa manhã, é a iluminação pelo Espírito de Deus. Vamos agradecer ao Senhor, que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, e que essa lição sirva de proveito para a minha vida e para a sua vida. Senhor, no nome de Jesus, que a tua graça, misericórdia e bondade continue sobre a vida dos nossos irmãos, e te agradecemos pela palavra que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, teus servos, marcando com tua glória, com tua presença e bondade. Iluminando, meu Pai, direcionando os passos do teu filho e da tua filha. Que assim seja, meu Deus, a tua vontade, que assim seja o teu querer. Que este dia, Senhor, seja marcado, abençoado pelo Senhor na vida dos nossos irmãos. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Completamente restaurado o mundo que se arruína sem parar.